Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Cotrim, economista aqui da Elliott, e estou junto da Andrea, que é estrategista de inflação da Warren, o braço institucional da corretora. E hoje foi um dia muito importante no mercado. Nós tivemos a divulgação do IPCA, que acabou vindo bem abaixo da expectativa, abaixo da projeção e criando um otimismo no mercado. Então, consegui esse bate-papo aqui com a Andrea. Ela vai estar falando com vocês, vai estar se apresentando e aproveitem aí toda essa resenha. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, Bruno? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, batendo papo, porque hoje realmente foi um dia bem agitado. Foi. Bom, começando, com a questão do dado da inflação do IPCA, turma, ele que foi divulgado, o dado hoje, referente ao mês anterior, com bastante pontos importantes do arrefecimento da economia aqui no Brasil. A inflação estava em 5,17 no anualizado, acabou vindo com uma projeção bem abaixo, a 4,68%, bem próximo do topo da banda da inflação, que é aquela margem da meta dos 3% para 4,5% e 1,5% o piso dela no caso. Junto com essa divulgação, pontos que já vinham complicando e trazendo alerta para a economia brasileira, como a inflação em cima do aumento do custo da energia por conta da bandeira tarifária vermelha no patamar 2 e teve a redução para o nível 1, foi o grande destaque. Andrea, o que marca essa condição da energia, onde a população inteira teve essa oneração do aumento do custo, junto com esse dado que vem consolidando próximo ao final do ano aí, trazendo um conforto para a população que vai gastar menos para estar em casa e também com a perspectiva da nossa economia. Legal, vamos falar um pouquinho de um assunto que eu adoro, Bruno. Bem, então o dado de hoje da inflação de outubro em 0,09, a expectativa da Warren era 0,11, a gente foi surpreendido mais um pouquinho, e a parte de energia, como o Bruno bem explicou, foi um dos itens que trouxe a inflação para baixo, porque quando você sai de uma bandeira mais cara, vermelha 2, para vermelha 1, você tem uma desaceleração da taxa de variação, por conta do preço mesmo por quilowatt-hora que a população paga daquela energia, que foi reflexo de chuvas em áreas que não são bem localizadas, onde precisa ter energia, gerar energia. Então o clima ajudou nessa perspectiva de bandeira quando a ANEEL decidiu pela bandeira que iria vigorar em outubro, Para novembro, até a ANEEL já divulgou vermelha 1 de novo, e a gente aqui com simulações que nós fazemos, com todos esses indicadores de chuva, de nível de reservatório, a gente estima que vai ter uma bandeira amarela para dezembro, encerrar numa cor mais cara do que aconteceu em 2024. Então a perspectiva ainda é de bandeira mais cara e aí ela volta a ficar um pouquinho mais barata, volta para verde no primeiro semestre de 2026. Mas a inflação de hoje, pegando um outro gancho aqui com você, Bruno, para a gente conversar, o que tem sido muito positivo e revisão para baixo na expectativa de inflação desse ano? Os alimentos. Então, a perspectiva que tinha de alimentação aqui nas nossas projeções era de mais de 7% de alta de alimentos. Entre 6% e 7% a gente achava que isso ia acontecer há um ano atrás para o fechamento de 2025. E agora a gente vê isso em 3%. Então, sim, erramos bastante e por algumas razões. O clima, ele pode não ter ajudado a encher reservatório, mas ele ajudou bastante em commodities, em produção de arroz, de feijão, que é muito pesado na cesta do brasileiro. O arroz, que inclusive foi um dos pontos que mais reduziu na cesta. A gente já está em deflação de alimentos desde junho, então 5 meses ali em deflação de alimentos, isso não era esperado. E outra coisa, as proteínas. Então, era esperado no início desse ano que por conta do quarto trimestre do ano passado, que a arroba do boi explodiu, Foi acima de R$400 ali no quarto trimestre. Carnes, em um trimestre, subiu mais de 20%. Era esperado que essa arroba do boi, por conta do fim do ciclo, de oferta abundante de fêmeas, fosse fazer com que a arroba subisse, e ela não subiu como era esperado e poderia bater na cesta de alimentação do brasileiro pelo IBGE, pelo IPCA.
Então, essa arroba do boi mais comportada, ali nos 320, 315, tem deixado as carnes com variações pequenas e até com pequena deflação nos últimos meses. Só um ponto, Andréia, pegando esse gancho, que eu achei muito legal, muito importante. Teve essa questão que, pô, pessoal, ficou aqui uma grande parte também da compreensão sobre a parte de proteína. Casando essa parte que você explicou agora, como que fica a interpretação do excesso após a tarifa do Trump ajudou a fortalecer mais ainda o preço da proteína interna e também ajudar a arrefecer a cesta básica do brasileiro, que daí no caso a gente está falando da proteína animal, que é a proteína principal que a gente tem aí no prato da população num todo. Isso, exatamente, é o mais consumido, né? No brasileiro, diferente, por exemplo, da China, que consome muito carne de porco. Mas ótimo ponto. A tarifa do Trump, Bruno, na nossa leitura, fez com que no curto prazo, quando ainda estava naquela indefinição, e ainda está, né? Não tem 100% não foi nada resolvido. Mas logo de bate-pronto, fez com que aumentasse a oferta aqui. E aí, depois que começou a escoar, é uma coisa que a gente tem levantado aqui, ir para os Estados Unidos via México. Então, assim, não deixou de chegar lá, mas chegou mais caro, né? Mas no curtinho prazo ajudou a arrefecer um pouquinho o preço da arroba do boi e ajudou, obviamente, que é o que a gente está falando na carne ali, na gôndola do supermercado, né? Então, isso é muito importante, porque mais de 2% de peso é de carne bovina. Então, foi bem expressivo. E aí, o que acontece? Todas as outras proteínas, para ganhar competitividade, o frango, o ovo, a carne de porco e o peixe, elas também precisam ajustar. Né? Um então, ajuste cai de oferta. O preço da carne bovina, o preço das outras proteínas também cai para ganhar competitividade e terem aí, serem a preferida ali na hora do consumidor do supermercado. Então, esse foi um destaque, e tem sido esse destaque muito grande na inflação de 2025, com revisões consecutivas para baixo no número. E um outro ponto que a gente não pode esquecer, e para mim é um dos principais também, que ajuda a justificar a desinflação que a gente está vendo aí, Sim. é o câmbio. Então, a gente Muito começou expressivo. o ano ali com 6,30, 6,20, 5,90, né? A gente já trabalhava com a inflação com esse câmbio. Um e aí, teto bem forte. 5,40, 5,30. Então, tem uma revisão. E as tarifas do Trump, pegando outro gancho com o que você trouxe, ela ajudou a ter mais oferta de bens no mundo. Por conta de China. Então, é um efeito secundário que a gente está vendo aqui, porque produtos lá de fora da China entrando mais competitivos no Brasil. Faz com que os varejistas aqui tenham que ajustar o preço para baixo. Prejudica no resultado das companhias, mas das companhias de varejo, tá, pessoal? Até atrelando um pouco essa bela explicação que a Andrea está fazendo, porque vem essa concorrência externa, ajuda a reduzir o preço interno, mas o varejista interno acaba preocupado porque ele vai vender menos, o resultado da companhia diminui, e isso acaba entrando até num outro ponto, porque mencionamos há pouco aqui a energia e a alimentação que contribuíram para a queda da inflação. Teve também um dos pontos que acabaram prejudicando, talvez não ter arrefecido um pouco mais, é a parte do vestuário, que acabou subindo. E a gente observa que o vestuário que vem chegando no Brasil para atender essa demanda mais barata, que são as famosas blusinhas, né, para a gente não falar de marcas aqui, fica a questão de tendo sim uma demanda da população. Sim. A inflação em cima desse setor só não foi prejudicial por conta da condição do quê? O câmbio arrefeceu, a entrada do produto importado ficou mais barato, mas o aumento desse consumo também acaba gerando um pouco de inflação. Exatamente. E acabou preocupando um pouquinho essa parte de vestuário. Como nem tudo são flores, né? Exato. Então eu falei dos 2 pontos positivos da inflação, que não é só desse número de outubro, mas do ano, com o repasse do câmbio e os alimentos em desaceleração. Por outro lado, é isso. Quando a gente pega e abre todos os itens da inflação e vê a parte de serviços e até alguns bens que devem ter uma demanda mais forte, como o Bruno citou, o vestuário, então isso aí foi ruim. Por quê? Serviços muito ligados a salário, a própria atividade econômica aquecida, como manicure, cabeleireiro, esses serviços subiram.
E aí, esse é o serviço que preocupa o Banco Central, para a gente entrar até num outro assunto aí de taxa de juros. Então, a leitura foi, olha, número bom, menor que a expectativa. Agradou o mercado. Agradou o mercado, mas os serviços que carregam um olhar do retrovisor, que é a inflação passada e que a gente chama de serviços muito rígidos, eles seguem altos, né? E a gente está com uma taxa de juros de 15%. Exato. Esse ponto dos serviços mais rígidos, a saúde acaba entrando neles, Andréia? A saúde acaba, mas por metodologia do IPCA, o plano de saúde é uma vez por ano que é reajustado, então não seria isso. Mas o serviço médico, sim. O serviço médico entra e o serviço médico subiu. Então, esse é manicure, cabeleireiro, serviço de casa, de concertos, isso trouxe uma piora e eles são explicados quando a gente faz o modelo justamente por elevação de salário, emprego, geração de vagas, né? Economia forte, que 2,2% aí de PIB no Brasil ainda é acima do que o potencial para não gerar inflação. E aqui, pessoal, ficou esse outro ponto bem explicado, por quê? A Andréia, ela mencionou essa questão do aumento desses serviços atrelado à saúde e ao bem-estar, né? Que também é um ponto que a gente consegue observar ali quando a gente abre o IPCA detalhado no todo, não só aqueles 9 itens, mas os sub-itens dentro das categorias, né? Então a gente consegue observar toda essa questão. Aproveitando esse gancho, porque agora a gente já falou, né, da apresentação do dado, 2 pontos que ajudaram a arrefecer, 2 pontos que mantiveram, e como a Andréia falou, essa questão de estar olhando essas questões que já foi uma preocupação lá no passado para o mercado, e está observando que continua em crescimento por conta de um mercado de trabalho forte. Vale observar que o último CAGED, que é o Índice de Geração de Emprego de Carteiras Assinada aqui do Brasil, acabou gerando mais de 200 mil vagas. E vale observar que o setor que gerou mais de metade dessas vagas acaba sendo o setor de serviços, que está atrelado ao bem-estar, saúde, que está dentro desse indicador de inflação. E daí, André, é uma pergunta um pouco mais chata, né? Porque sempre que encontram um economista querem saber o que vai acontecer com inflação, com juros, com perspectiva. Observando esse mercado de trabalho, mais de 200 mil vagas geradas, mais de 100 mil vagas para o setor de serviço. A gente observou 43 mil vagas aproximadamente para o setor da indústria, que é o setor que precisa acabar se desenvolvendo aqui no Brasil, muito prejudicado por uma taxa de juros alta, 15%. Qual é o olhar que as previsões que a economia aguarda de ter um mercado de trabalho forte, uma economia resiliente, né, que é o termo econômico que gostamos de utilizar, em cima de uma taxa de juros a 15%, onde hoje, também divulgado na ata do Copom, referente à última reunião, que a taxa de juros a 15% é a taxa suficiente para levarmos a inflação para a meta, e estamos próximo do topo da banda, que é de 4,5%. O que você, a sua equipe, a Warren, olha assim, Andréia, a gente tem uma taxa de juros para chegar na meta da inflação, pelo menos próximo ao topo da banda de 4,5%, mas com mercado de trabalho forte, num fim de ano, geração de emprego temporário aumenta, a gente sabe que aumenta em cima do serviço, a gente sabe que o serviço gera renda, vai gerar consumo, e vai gerar inflação, e vai aumentar o consumo do bem-estar, vai aumentar o consumo do alimento, né? Então, a oferta, vamos ver se essa oferta que está tendo hoje do mercado para a população está sendo bem absorvida, para não ter o aumento da oferta por conta do aumento da demanda, por conta do período que nós vamos entrar aí de festas e férias e tudo mais aqui no Brasil. Como que fica essa perspectiva? Porque hoje ficou aquela questão, colocamos o binóculo e enxergamos possibilidade de corte de taxa de juros. E a perspectiva para talvez, na primeira quinzena, né? Talvez não, na primeira quinzena de 26, a gente venha para a inflação fechada de 2025. Isso. Então, começando do fim, sim. A inflação a gente acredita que fecha em 4,30 esse ano, então é já dentro da banda, né? O teto em 4,5%, ela não está em 3%. Mas o horizonte relevante do Banco Central, e que ele fala muito dele, é o horizonte lá de 2026, do final do ano, comecinho do primeiro trimestre de 2027.
E esse horizonte relevante que tem que estar caminhando para o centro da meta, que essa é a meta de inflação do Brasil de 3%. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente precisa de 15%? Sim. E hoje a ata do Copom traz exatamente esse ponto. Existe uma cautela, um suficientemente prolongado para pensar em taxa de juros. E o que é isso? Olha, com essa inflação que é mais chata nessa parte inercial de serviços, que gera uma tendência, que ela está elevada, que a gente explicou aqui, ela ainda precisa de uma taxa de juro real. O que é o juro real? É a taxa nominal, é a Selic menos a inflação. Isso. Ela ainda precisa ficar gordinha, né? Esse diferencial ali, por mais tempo, para levar no meu horizonte relevante a inflação para a meta. Então, a Warren tinha uma perspectiva de que já em janeiro a Selic poderia cair, começar o início do ciclo de quedas. E agora, com a ata, o Banco Central mais firme, mais hawkish, né, que é o que a gente fala no mercado, eles estão mais com uma duro. postura mais contracionista, né? Isso, de ver mais taxa de juros alta por mais tempo. Olha, deve ser a primeira queda. Higher for long, né? Isso. A partir de março. Então, março teria a primeira queda. Então, ou seja, a ata de hoje e o número dessa inflação, por melhor que tenha sido algumas partes, empurraram um pouquinho o início de queda de juros. Mas, como no Brasil a gente é uma economia emergente, tudo é muito volátil. Exato. E as coisas mudam, por isso que precisa ficar sempre atento, conversando, lendo sobre economia. O Banco Central também não fechou essa possibilidade de queda já em janeiro. Ele não contratou a queda somente em março. Existe a possibilidade que, se a inflação corrente ela desinflar essa parte de serviço mais rápido, se a expectativa do Focus ela continuar em queda, porque ela estava. O que o Banco Central está falando? Foram 14 semanas consecutivas. Foi excelente o movimento queda de inflação para 25. Do Focus, exatamente, do 25, do 26, foi muito bom mesmo. Aí o Banco Central avalia a possibilidade de janeiro. Então não vamos fechar a porta. E mais, o Banco Central hoje, ele colocou dentro da perspectiva dele de crescimento para 2026, a isenção do imposto de renda, que foi aprovada pelo Congresso, aguarda a sanção presidencial do Lula. Colocou o quê? Ou seja, a isenção do imposto de renda para famílias de até R$5.000, você vai ter mais dinheiro sobrando no orçamento. Então, você vai ter mais consumo. Em média, acho que dá 313 a mais por família, né? Exatamente. Então, é mais consumo, né? Mais renda, mais consumo, elevação de preço de serviço, provavelmente. Então, tudo que era de pior ali, o Banco Central colocou dentro do modelo dele. E aí, o modelo dele não caiu o tanto que deveria, porque as expectativas ajudaram, porque a inflação corrente também ajudou. E aí ele tá olhando o quê? Olha, já coloquei tudo de ruim. Mas se eu for surpreendido por atividade, por inflação corrente, que as expectativas continuarem o movimento de queda, eu posso sim cair a taxa de juros em janeiro. Então ainda é uma possibilidade, janeiro, sim, queda da Selic, mas a gente acredita que só vai vir em março. E um outro ponto que eu acredito ser importante de manter essa taxa de juros real mais alta, Andréia, que seria a continuação do carry trade um pouco mais expressivo, né? Que seria a continuação do fluxo estrangeiro entrando no Brasil para manter essa inflação baixa, principalmente por causa de um aumento da parte do saldo da balança comercial atrelada às importações, até porque a gente segue esperando a China, né, voltar a retomar a sua economia de uma forma mais expressiva, para que o saldo de exportação cresça, assim como foi apresentado na semana passada, o saldo da nossa balança comercial crescer, e assim manter, né, esse equilíbrio, essa corda bamba da economia brasileira, para que a gente tenha uma economia estável e corte a taxa de juros, não como foi da última vez, né? A gente sai de 13,75 para 10,5, volta, repica 15% de taxa, acaba deixando todo mundo desconfortável. A Warren prevê um cenário ali que vai chegar no final do ano em 12,5, 12,25. Então ainda é taxa de juros de 2 dígitos, porque a gente ainda vê um momento eleitoral, você tem um crescimento ainda entre 1,5% e 2%. Sim. A inflação, a gente acredita que fique em 4,5% do ano que vem. Então, ou seja, temos muitos desafios aí, e é preciso uma taxa de juros mais alta por mais tempo, mas o mercado sempre se beneficia de queda de taxa de juros, né? Então a gente vê o movimento da bolsa, de um otimismo. Subindo sem teto, né? O mercado não tem fim, parece. É exatamente isso.
Bom, pessoal, esse foi o bate-papo que nós fizemos aqui entre Elliott e Warren, né? Conversando entre essas duas casas que são parceiras. Estamos aqui também para estar falando, para levar essa informação toda para vocês. Então, André, queria agradecer mais uma vez o convite, você ter aceito o convite, né, para estar participando da explicação para o pessoal do nosso canal do YouTube. Então, não deixe de acompanhar o nosso canal do YouTube, não deixe de me acompanhar nas redes sociais, de acompanhar a Andréia também, a gente vai estar colocando o Instagram dela aqui embaixo. Lembrando que ela também sempre faz participação no canal da Warren, para que vocês possam acompanhar perspectivas de Copom com demais economistas e especialistas, todo o braço institucional aqui da corretora. Certo? Então, lembrando para vocês também que estamos em época de Black Friday. Na minha sala fechada, eu faço a leitura do dado, nós buscamos oportunidades no mercado para toda essa condição. E você, que é cliente da Elliott, tem a condição de estar comigo todos os dias operando e aprendendo sobre economia. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também, se você acredita que esse conteúdo foi importante, não esqueça de compartilhar. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, Bruno. Eu que agradeço. Até a próxima.